Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao canal Falando Francamente. Quero falar nesse vídeo para vocês sobre depressão e exercício, tá? Mas exercício e depressão sobre uma perspectiva imunológica, tá bom? A gente vai falar algumas coisinhas, porque isso é um assunto bastante corrente e alguns aspectos são interessantes serem respaldados. E aí, em futuros vídeos, a gente pode especificar algumas vias específicas, né? Então, por exemplo, depressão e linfócitos T reguladores, depressão e linfócitos CD, que não são reguladores, e algum tipo, por exemplo, uma proteína inflamatória específica, como interleucina 6, ou a proteína C ativa, tá? Mas nesse vídeo aqui quero dar umas informações gerais sobre esse assunto, tá? Então, olha esse slide aí, né? O exercício é o mais potente e subutilizado antidepressivo. E é de graça, tá? Então, na verdade, quando a gente pensa em exercício, comparado à medicação, por exemplo, ele é considerado tão favorável quanto quando nós pensamos em casos moderados e leves dessa depressão maior. Tá? Então, por isso que essa foto aí está falando, né, essa figura está falando que o exercício é um antidepressivo importante que é subutilizado, né? E é interessante esse assunto porque em 2019 existiu um dado que mostravam que deveriam existir no mundo cerca de 300 milhões de pessoas sofrendo dessa patologia, tá? Então, aí já fazem pelo menos 2 anos, e nesses 2 anos em particular, né, houve inúmeras modificações em âmbito da organização social, econômica, de saúde, pelo tudo que a gente já sabe. Então, embora esses dados tenham que ser catalogados, levantados, alguns estudos sugerem, em função de pandemia, por exemplo, que há um risco maior de ansiedade, né, doença de ansiedade, depressão. Então, só para registrar, em 2019, haviam, né, cerca de 300 milhões de pessoas com essa doença, né. Portanto, ela tem uma alta prevalência, ela surge, às vezes, no início da vida, né, não necessariamente cedo. Ela tem um curso recorrente, né, e é difícil de tratar. Então, quando nós pensamos em depressão, é a patologia, vamos dizer assim, problema patológico psicológico, mais oneroso, em todos os sentidos, né? O desgaste que tem para a pessoa, na questão econômica e tudo mais. Então, aí a gente vai ver o exercício nessa perspectiva dessa patologia que tem várias manifestações, mas, por exemplo, humor depressivo, né? A vida se torna infeliz, a vida se torna meio sem graça, além do humor depressivo, a anodenia, que é a falta de ver prazer nas coisas. Antes você via prazer em certas coisas, agora elas não tem mais, né? Mas é claro que isso é uma generalização, porque existem outros sintomas, e segundo alguns estudos, inclusive um dos que eu vou comentar aqui, existem algumas apresentações diferentes na depressão. Então, esse autor que eu vou mostrar, ele sugere, por exemplo, que hajam subtipos. Então, é possível que no futuro, até aqui talvez, em outros momentos que esses trabalhos forem surgindo, a gente vá falar que talvez alguns tipos de exercícios são melhores para alguns tipos de deprimidos, né, em função daquele subtipo de depressão ser mais adequado àquele subtipo de exercício, né. E é interessante que esse aqui é o autor do trabalho que eu falei, né? Inflamação e depressão, designs de pesquisa para melhor entender as relações mecanicistas entre depressão, inflamação, disfunções cognitivas e os riscos. Tá? Então, esse trabalho aqui, ele dá algumas informações importantes, como, por exemplo, ele mostra que na década de 90, no começo da década de 90, foi proposto que a depressão tinha uma relação com alteração, desregulação da imunidade. E um dos motivos para isso é que, por exemplo, quando o sistema imune se ativa em função da depressão, desculpa, em função de uma infecção, não depressão, tá? Em função de uma infecção, muitas vezes ele vai apresentar aquele comportamento chamado comportamento de doente, né? Que seria o próprio isolamento, a própria a anodenia, a própria falta de atividade. Então, nessa época, algumas pessoas já começaram a associar isso, e daí, eh, esse gráfico mostra que de 90 para cá, então ele fala de 90 e 2020, olha como aumentou o número de publicações, né,
a respeito desse assunto, mostrando um grande interesse sobre o assunto. Mas, na verdade, existem algumas possíveis evidências que mostram que a inflamação e a depressão estão associadas. Então, por exemplo, a depressão acontece em muitas comorbidades onde o sistema imune está desregulado, por exemplo, artrite reumatoide, doenças autoimunes, né, diabetes tipo 1. Então, em várias patologias onde, a priori, nós classificaríamos essas patologias como, primariamente como imunológicas, a depressão está presente. Muitas vezes, um outro exemplo, muitas vezes quando você como eu já comentei, ativa o sistema imune, como por exemplo, uma resposta viral produz interferon, você apresenta aquele comportamento doente. Ou quando você está fazendo um experimento, injeta num animal o LPS, né, faz uma endotoxemia, o lipopolissaccáride, e também apresenta esse comportamento, sugerindo associação de ativação imune e o animal, o ser humano, apresentando esses sintomas depressivos, né? Alguns estudos de observação mostram que proteínas ligadas à inflamação, como interleucina 6, proteína C reativa, estão aumentadas em pessoas que apresentam quadros depressivos, né? E, por outro lado, um outro exemplo tentando associar essas duas coisas seria que indivíduos depressivos, que já têm uma depressão diagnosticada, eles se beneficiam quando do tratamento com antidepressivos. É claro que esse autor, por exemplo, aqui desse trabalho aqui, ele comenta que, né, pelo menos 25% das pessoas daria para dizer que tem realmente um quadro assim. Mas a grande proposta desse trabalho, e a curiosidade que ele fala, é o seguinte, né, existe toda essa curiosidade aí, dessa relação do sistema imune com a depressão, mas ele fala um pouco daquele paradoxo, ovo ou a galinha, né? Então ele diz assim, por isso a sugestão do trabalho dele é sobre designs, arranjos experimentais de pesquisa, porque ele comenta o seguinte, os atuais desenhos, né, os atuais arranjos, a forma como os estudos são feitos, os experimentos, não dá para a gente ter certeza se é a inflamação que tem um papel causal que provoca a depressão, ou se ao individual apresentar comportamentos como sedentarismo, desregulação do sono, má alimentação, ou seja, comportamentos que favoreceriam um quadro de depressão, e aí surge a inflamação, ou seja, se a inflamação é uma causa direta da depressão, ou se a inflamação é uma consequência. Então, o que a gente sabe é exercício tem um papel importante no tratamento da depressão, moderada e leve, principalmente, e que isso está bem relatado. Outra coisa que a gente sabe é que o exercício também tem um papel anti-inflamatório. Mas, ou seja, o fato de a gente ter dúvida se a inflamação é um causador ou uma consequência, que é uma questão que pesquisas ainda vão responder com muita eficiência, e isso vai ter uma implicação para nós entendermos melhor como é que funcionam essas coisas em termos de mecanismo. O fato é que o exercício que tem uma atividade anti-inflamatória apresenta, sim, benefícios para essa patologia, né? E tem vários motivos pelos quais o exercício pode ser bom. Então, ele tem pouco efeito colateral, ele pode ser individualizado conforme o grau de hipertensão, o condicionamento físico da pessoa, o exercício aumenta a autoestima, que é uma coisa importante que precisa ser resgatada no paciente com depressão. O exercício tem menos estigma, né, do que a psicoterapia, então algumas pessoas não se tratam da depressão, porque, por exemplo, imagina, alguns homens não se tratam, porque tem aquele estigma, né, de ter que reconhecer. Então, a nossa sociedade às vezes fala para o indivíduo, olha, você não pode chorar, você não pode ser fraco. E aí aquele indivíduo afunda sozinho, sem que ninguém ajude ele, porque ele tem receio do julgamento da sociedade contra esse quadro de depressão dele. Tá? Então, tem muito estigma. O exercício já não tem esse estigma, né? Um outro benefício do exercício pode ser fazer com que o uso dos remédios, do medicamento, dos fármacos, né, na verdade, sejam possam diminuir. O exercício tem efeitos positivos com parâmetros de risco cardiovascular que estão presentes na depressão, como a própria inflamação, o tecido adiposo visceral, né, a sensibilidade à insulina, intolerância à glicose, ou seja, o exercício, além daquele, vamos supor assim, do efeito na depressão, ele tem efeito nos fatores de risco que estão presentes nela, aí citando vários, como, por exemplo, os fatores cardiovasculares, né? A maioria dos pacientes que vai tratar a depressão com remédio não vai ter um efeito inicial, com benefício inicial,
mas, e além disso, quase um terço deles não vão ter uma remissão. E o exercício é uma coisa de longo prazo que pode tentar combater esses aspectos. Então, como eu disse no começo do vídeo, a ideia desse vídeo era, sim, associar essa ideia de inflamação com depressão, que está muito presente, essa conhecimento da pesquisa mostram isso, mas deixando claro que a gente não tem ainda com muita certeza essa questão de causa ou efeito, né, em função do que eu já comentei. E aqui, um trabalho, agora já supondo que eu já sei essas limitações aí, um trabalho tratando depressão e comportamento similar à depressão com atividade física, uma perspectiva imune, né? Então, basicamente, o que esse trabalho mostra, além de toda uma discussão? Ele vai dizer que, supondo que a depressão, que a inflamação está associada à depressão aqui, então, o que você vai ter? Efeitos deletérios da depressão, aumento de proteína inflamatória, proteína C reativa, aumento de marcadores, né, de citocinas inflamatórios, então isso vai se refletir na relação entre células inflamatórias em fosfotensina TD4-TH1 em relação ao TH2, ó, interleucina 6 inflamatória, TNF-alfa, interleucina beta, aumentando aqui o TH1, aumentando a inflamação de células da glia. Por outro lado, todos aqueles efeitos seriam positivos, né? Diminuição, então, ó, as citocinas anti-inflamatórias estariam diminuídas, fatores neuroprotetores estariam diminuídos, o efeito das células imunes estariam diminuídas. Então, isso seriam, aqui como eu posso mostrar, né? A inflamação e depressão teria um efeito deletério, né? E o exercício vai ter um efeito, o exercício tem um efeito benéfico, que é o próximo slide. Então, você vê que, na verdade, o próximo slide, pela perspectiva desse trabalho, né, tratando a depressão com a atividade física, o que você observa é justamente a redução ali do círculo vermelho, onde estariam aqueles fatores negativos, quando aumentados. Então, o que a gente tem que entender, olha essa aqui, olha que importante esse primeiro slide aqui, ó. O interessante, num organismo saudável, numa imunidade saudável, é tanto que as células da inflamação como da anti-inflamação estejam em equilíbrio, porque elas são necessárias, cada uma no seu momento preciso, tá? Não desequilíbrio. E o exercício, ele, na verdade, o que estaria mostrando aqui, mais do que fazer com que o verde fique muito mais aumentado, é trazer esse indivíduo ao equilíbrio. Ou seja, aqui está mostrando uma situação de desequilíbrio, causando a depressão, ou sendo consequência da depressão. Aqui seria otimizando os efeitos do exercício, mas no fundo, o que a gente vai perceber, ou seja, em última instância, é que o organismo voltaria ao equilíbrio. Tá? Então, quais seriam os efeitos do exercício, da atividade física? Como eu já disse, aumento das citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 10, fatores de neuroproteção, como, por exemplo, a interleucina 6. Mas você acabou de mostrar aqui que a interleucina 6 é negativa. Ela é negativa quando ela está cronicamente aumentada e quando ela vem do tecido adiposo e fica cronicamente aumentada. Quando ela é produzida como uma miocina, uma molécula do exercício, e aumenta agudamente, ela aparentemente tem um efeito protetor, né? Células protetoras do sistema imunológico, né? Então, linfócitos CD4 Treg, que abaixariam a inflamação, o macrófago passando daquele perfil de ativação clássica M1 inflamatório para M2, tá? E outra situação. Então, o exercício seria esse. E aqui tem um monte de outras moléculas que a gente vai discutir em futuros vídeos, que ainda são desconhecidas, tá? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais. Um grande abraço.